Muito bem, então sejam todos muito bem-vindos a essa aula sobre Vata. Então, né, o que acontece? Eu sei que essa aula ela é assistida por pessoas que já conhecem bem os termos ayurvédicos, muitos já passaram por atendimento comigo, e outras pessoas que desconhecem bastante dos termos. Então, eu vou estar explicando o significado desses termos e tudo desde o início, para que as pessoas, todo mundo que vai assistir esse encontro, essa aula, consiga entender do que a gente está falando, né? Bom, então, para quem não me conhece, eu sou Raquel Calone, sou nutricionista da nutrição moderna e por um desgosto muito grande com a nutrição moderna, eu tive síndrome do pânico, a síndrome do pânico me levou para o yoga me levou até o Ayurveda. E hoje eu junto as duas para os atendimentos, que o Ayurveda é maravilhoso, ele tem 5.000 anos de idade, uma ciência muito profunda, né? No entanto, a gente precisa, como eu sempre falo, fazer um upload de alguns conceitos que caibam mais na nossa rotina diária, né? Que tem coisas que a gente não faz mais como a gente fazia 5.000 anos atrás, e levando em consideração que a expectativa de vida também é muito diferente, né? Então a gente junta as duas, mas minha raiz é sempre mais pro Ayurveda. Então vamos falar hoje sobre Vata, né? Então, para a gente entender da onde surge essa nomenclatura e o que é Vata, pensem assim. Então, o Ayurveda surgiu há 5.000 anos atrás. 5.000 anos atrás, a forma mais precisa e tecnológica de estudo era a autoobservação. Tão precisa e tão tecnológica que esses estudos, esses entendimentos perpetuam até hoje. A gente consegue aplicar até hoje. Eu falo que uma das coisas que mais me encanta no Ayurveda é que, por exemplo, assim, a nutrição ocidental, né? Toda hora tem um vilão e tem um mocinho. Ai, o ovo faz bem, agora o ovo faz mal, agora ele faz bem, agora ele é o mocinho. Café faz bem e faz mal, gordura faz bem e faz mal. O Ayurveda sempre foi o mesmo conceito, desde 5.000 anos atrás, onde não há vilão e mocinho. Há o momento em que a gente deve consumir e ao período de vida e à quantidade, enfim. Mas, então vamos lá. Nasceu há 5.000 anos atrás. Então a gente tem que entender que naquela época não se tinha um aparato tão grande de uma nomenclatura tão rebuscada, né? E nem tanto aparato tecnológico para entender o corpo humano. Então, os antigos sábios ou orixes davam nome às funções fisiológicas do nosso corpo de acordo com a semelhança dos elementos da natureza. E para eles, tudo o que nos forma, assim como tudo que forma Prakriti ou a matéria, tudo aquilo que forma aquilo que nos cerca, tudo é formado por 5 elementos. Inclusive nós, aquilo que a gente come, aquilo com o qual a gente se relaciona, tudo tem como matriz esses 5 elementos. Quais são estes 5 elementos? Então, o primeiro grande elemento é o éter ou espaço. E eu vou falando na ordem de acordo com o peso e densidade deles. Então, primeiro, éter ou espaço. Segundo, ar. Terceiro, fogo. Quarto, água. Quinto, terra. Então, a gente já começa a entender que a Ayurveda não é horóscopo, porque tem gente que confunde tudo, não é? Ai, a Ayurveda nossa, coisa de gente louca, de bicho grilo. Onde já se viu ter fogo dentro de mim, ar? Isso daí é zodíaco. Não é, gente. Então, é totalmente diferente dessa concepção. Claro que às vezes existem coincidências, como eu todos os dias escuto, quando eu falo, ai, tua constituição é ar, espaço. Ai, eu sou de um signo ar. Daí a pessoa viaja. Sim, pode ter essa coincidência, mas não tem a ver, não tem essa ligação, tá? Então, pois bem.
Tudo é formado desses 5 elementos. E esses 5 elementos estão presentes na natureza e em mim. Então, para uma questão de estudo, o Ayurveda agrupou em 3 grandes grupos: os Vatas, os Pitas e os Kapas. Então, o que que são isso? Isso são constituições, aquilo que constitui o nosso corpo, como se fosse a nossa genética. Não existe uma constituição igual a outra no mundo, tá? Esses 3 grupos só foram feitos para otimizar e por uma questão de categorização para estudo, mas não existe uma pessoa igual a outra no mundo, nem gêmeos. Gêmeos não têm identidade, impressão digital igual, nem dosha, né? Então varia muito de uma pessoa para outra, as nuances, por isso que tem que ser uma ciência muito estudada, muito detalhada. Buenas. Então, vatas, pitas e capas. Quem que são os vatas? Vatas são pessoas que têm mais ar e espaço na sua constituição. Tá, mas isso significa que só quem é vata tem vata na Constituição? Não. Se tu tá aqui ouvindo essa aula, tu é uma pessoa encarnada, não é um perispírito que está ouvindo aqui a aula. Tu tem esses 3 elementos em ti. Elementos não, esses 3 doshas, digamos. Tu tem o vata, tu tem o pita, tu tem o kapha. Porque mais do que doshas ou prakriti, eles são funções no teu corpo, certo? Até aqui estão pegando? Qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês quiserem perguntar, gente, isso daqui não é para ser um monólogo, tá? Vocês podem erguer a mãozinha, podem interagir, me perguntem que eu estarei esclarecendo. Ou se algo não estiver claro também, por favor, me perguntem, que eu vou tornar isso mais claro. Então, o que que acontece, né? Vata é composto de ar e espaço. Como eu falei que eles são divididos por densidade, eu só vou pedir meio segundo para vocês, porque meu cachorro está raspando a porta e está muito frio, por isso ela estava fechada. Eu vou ter que abrir, senão ele vai fazer cacaca aqui dentro de casa. Só um segundinho. Eita, Meg, tu escolhe a hora da aula, né? Para cagar. Impressionante. Por que não cagou antes? Vai querer esse tipo vai começar até os 40 minutos para cozinhar. Aqui, muito bem. Ok, cachorro não tem hora, né? A hora que eles escolhem. Eu jurava que ela já tinha feito as necessidades dela. Muito bem. Então, o que que acontece? Vamos estudar esses 2 elementos em separados para depois a gente entender os dois juntos. Vocês têm papel e caneta aí com vocês? Não, não tem. Quem tiver, por favor, pegue porque é interessante. Ou se tiver uma boa memória, vai anotando na memória. Então, assim, o primeiro elemento, elemento espaço. Se eu falei que eles eram separados por densidade, isso nos fala que o espaço ou o éter, ele é mais leve ou mais pesado? Ele é leve, né? Então, anotem aí, elemento espaço ou éter, levíssimo. Nem coloquem leve, coloquem levíssimo. Muito bem. Se eu pensar no espaço, elemento espaço, o que que vem à cabeça de vocês? O que que é o espaço? Ou ainda, aonde eu tenho espaço no meu corpo para tornar isso mais palpável? Podem falar sem medo de errar. No estômago, Estômago tem espaço, ele só está preenchido quando tem comida. é, Aonde mais eu tenho espaço? intestino, bexiga, nas nossas linhas respiratórias. E isso, a Bruna que falou muito bem, todo tubo digestivo, todo tubo digestório eu tenho espaço, né? Nas narinas, no osso eu tenho espaço. Vocês já viram o nosso osso como ele é por dentro?
Quem já fez aula de anatomia ou foi visitar alguma exposição ou ainda pega um osso de galinha, um osso de boi, se ele está rachado no meio, tu vai ver que ele é poroso. Ele não é completamente sólido, ele tem espacinhos ali no meio, né? Então, esse pura e simplesmente é o elemento espaço. É aquilo que não está preenchido por matéria, ou seja, que tem ar. Aonde tem espaço, eu posso falar que tem ar? Por exemplo, eu tenho esse copo aqui na minha frente. Ele tem um pouco de líquido de chá e tem ar. Se eu terminar de preencher esse copo com água ou chá, ele tem ainda ar? Pouquinho. Pouquinho, né, Aline? Mas se eu preencher ele até aqui a borda, eu não vou fazer isso porque eu sou muito estabanada, eu vou derrubar tudo aqui em cima de mim. Se eu preencher até a borda, ele não vai mais ter ar, certo? Porque não tem mais espaço, todo espaço foi preenchido. Então, aonde eu tenho espaço, eu tenho ar. Até aqui entenderam essa afirmativa? Muito bem. Todo mundo tem o elemento espaço no corpo? Perfeito. No meu ambiente, aonde que eu tenho o elemento espaço? Em tudo, né? O espaço da sala, o espaço do quarto, tudo tem espaço. Perfeito, esse é o primeiro elemento. E a gente chegou à conclusão que ele é leve. No entanto, a gente não pode dizer que ele é quente nem frio, a gente não pode dizer que ele é úmido nem seco, ele só é. E olhem que interessante, o espaço está presente em todos os outros elementos. É o único que está presente em todos os outros elementos. Ele está presente em tudo, ele é onipresente, tá? Daí depois dele eu tenho o elemento ar. Pois bem, aonde que eu tenho ar no meu organismo? Nos pulmões? Pulmões, aonde mais? No tubo digestório, né, Bruna? Então, se eu acabei de dizer todos aqueles lugarzinhos lá que eu tenho espaço no meu corpo, se eu tenho espaço, eu tenho ar. Então, eu tenho ar nas narinas, tenho ar nos pulmões, tenho ar nos ossos. E aonde que eu mais tenho ar no meu organismo? Alguém tem um chute assim certeiro para dizer aonde que é o local, o órgão do meu corpo que mais tem ar? Se vocês responderem a primeira coisa que passar pela cabeça de vocês vai estar certa. Pulmão. Uh-uh. Não? Não. Surpreendentemente, no pulmão a gente tem mais água do que ar, Então, porque a gente tem muito. Diafragma Não. no intestino. abdômen. Intestino. E a gente percebe muito só quando tem gases. Eu, quando aprendi Ayurveda, e o professor Ruguet falou, a sede ou a morada de Vata, morada significa o órgão que tem mais ar, é o intestino. Eu não entendia. Eu dizia, mas por que intestino? Até que um dia caiu a ficha. Vocês sabem qual o tamanho do nosso intestino em metros? 7 metros e pouco por aí. 7 metros e pouco, é muita coisa, né? Quase o comprimento de uma quadra de tênis. E ele está todo dobradinho dentro do nosso abdômen. Então, se eu tenho muito espaço, o que que eu tenho dentro desse espaço? Ar. Então, é o lugar onde mais tem ar. Para que que essa nossa informação nos serve? Para o jogo do milhão? Para puxar assunto com o crush novo, desconhecido? Pensa que interessante. Primeiro encontro com o crush, tu nem sabe qual é o órgão que mais tem ar do nosso corpo. Não. Para que que essa informação nos serve? Para a gente entender quando esse elemento ar começa a desequilibrar, né, no nosso corpo.
A primeira manifestação que ele está em desequilíbrio é quando eu começo a ter mais gases do que o normal, ou ainda quando eu começo a ficar com esse intestino mais seco. É para isso só que nos serve essa informação. Ela é uma informação, depois que mais tarde vocês entenderem um pouquinho mais de controle para entender quando que esse vata começa a desequilibrar em mim. Então a gente chegou à conclusão que a gente é cheio de ar por dentro, que tem ar no intestino, que tem ar nos ossos, que tem ar no tubo digestório. Mas agora a gente pode e precisa entender quais são as funções do ar no nosso corpo, certo? Então, assim, pensem comigo, quando a gente está na escola, quem é da minha geração, eu tenho 46 anos, vou fazer 47, a gente aprende a decorar uma frasezinha que fala assim: vento é o ar em movimento, responde para a professora. Então, o que que significa isso, né? Que aonde tem movimento no meu corpo, tem ar, porque o vata é o vento, é o movimento. A expressão do ar é o movimento. Então, por exemplo, se eu falar, tem ar na minha fala, tem movimento da boca. Quando eu falo, eu movimento o ar, tem vento? Sim. Tem, né, Aline? Se eu ponho Uhum. a mão aqui na frente, tem vento? Sim, às vezes a pessoa tem bafo. Exato, que a gente tem que ficar até meio longe, né? Porque se a pessoa fala, aquela pessoa que fala cuspindo, né? Vem as gotículas assim através do ar. Vocês estão me ouvindo através do ar. Se a gente estivesse no vácuo, vocês não estariam me ouvindo, porque o ar leva a transmissão do som. Então, veja, o ouvir envolve o ar ou o vento. Falar envolve o vento. Piscar dos olhos. Quem tem cílios postiços, aqueles, percebe muito mais a presença do ar. Pisca e tem ar, produz ar. Movimento dos pensamentos. Que relação que tem com vata ou com o ar? Alguém sabe me dizer? Alguém arrisca dizer qual a relação da minha respiração do ar com o movimento dos pensamentos? Alguém? Concentração ou vários, Isso, ansiedade, pensamento um atrás do outro. isso, mas como que influencia a forma como eu respiro ou o ar com os meus pensamentos? Tem influência? Primeira pergunta, tem influência a minha respiração nos meus pensamentos? Oi, Raquel. Entendo Oi, que, entendo que tem, até porque quando a gente está com ansiedade, a gente respira muito mais rápido, né? Então, um dos exercícios para acalmar a ansiedade é fazer uma respiração mais pausada. perfeito. Tanto que a gente chega na aula de yoga, qual é a primeira instrução? É Respirar. respira em curto e agitadamente? Não. Não, né? É respirem longo e profundamente. Vocês já viram um ansioso respirando assim? Ai, eu tô tão ansiosa. Não, né? Então, assim, se eu respiro curto, eu acelero os movimentos do meu pensamento. Se eu respiro longo e profundamente, eu fixo mais atenção. Então, olha aqui, ó, já uma regrinha, né? Eu aprendi isso na faculdade antes de fazer a Ayurveda. Que eu conseguia memorizar mais aquilo que os professores falavam se eu estava respirando longo e pausadamente. Descobri isso antes do yoga também, para ver como os conhecimentos já estão na gente. Então, quando vocês querem prestar atenção em algo, num filme, num livro, numa conversa, agora em mim aqui falando, prestem atenção na respiração, porque ela desacelera o pensamento e vocês fixam mais. Então, ar, ar.
Ar que move os pensamentos, ar que move a respiração. Muito bem. Peristaltismo, que é aquele movimento de concentração e relaxamento do meu tubo digestório. Meu tubo digestório parece uma centopeia, ele fica assim, ó, contraindo e relaxando o tempo inteiro, porque ele tem que empurrar o bolo alimentar da garganta até o ânus. Para isso, ele faz isso. Ele precisa de movimento. Se tem movimento, tem Ah, ar. Muito bem. E por que que a minha mente influencia no meu estômago, no meu intestino? Agora, como vocês são inteligentes e estão pegando a linha do raciocínio, eu vou deixar para vocês responderem isso. Acabei de falar do movimento da mente. A respiração movimenta mais ou menos a mente. Se tudo é movimento, aqui é movimento no peristaltismo. O que que acontece se eu estou ansiosa? O que que pode acontecer no meu estômago, no meu intestino? Pode abrir o microfone, Bruno. Mais ar. Mais ar. O que que significa isso? Aumentei o Obrigada. movimento do pensamento, vou aumentar meu peristaltismo. Com isso, eu posso produzir mais ar. Esse ar pode me dar dor no estômago. Já viu aquelas pessoas que dizem assim, estou nervosa, dói o estômago? Ou nunca ouviram essa relação de nervosismo com dor no estômago? Porque aumenta tanto a contração do estômago, esse ar, que dói, ele está contraindo demais, aquilo que contrai demais dói. Intestino, a pessoa fala, estava tão ansiosa, eu sou essa, tá? Estava tão ansiosa e sempre com viagem. Se eu vou fazer uma viagem que está muito, estou esperando, tipo quando eu fui para a Índia. Quando eu fui para a Índia era 4 horas da manhã, antes de eu embarcar, eu estava no banheiro fazendo náusea. Porque aquele excesso de ar, aquele pensamento acelerado, contraí meu estômago que não tinha nada dentro, tinha vontade de vomitar, muita contração. Tem gente que tem piriri, tem diarreia. Tem gente que, quando está muito nervoso, seca o intestino, porque esse excesso de ar seca. Quando tem muito ar no ambiente, ele não seca as coisas demais? Que a gente ouve assim, a umidade relativa do ar está baixa. Se está baixa, a umidade é porque tem muito ar, né? Então, estão entendendo aí a relação disso tudo, do vata, do ar no nosso organismo, das funções e aonde ele interfere? A relação do como a mente, os pensamentos, a ansiedade, o nervosismo afetam os órgãos. Não é lindo isso? Então, tudo que tem ar, que tem movimento, tem um elemento. Tudo que tem movimento tem um elemento ar. Para eu fazer cocô, evacuar, preciso do ar. Se a gente fizer essas forcinhas, a gente não deve fazer esforço para evacuar. Mas se agora, na casa de vocês fizessem ó, uma força, tipo como se fosse empurrar o cocô para fora, vocês não sentem a presença de ar? Sente, né? O ar fazendo pressão. Então, quando esse ar tem equilíbrio, eu consigo evacuar adequadamente, porque ele faz a pressão e ele não está secando. Para menstruar, eu preciso do ar, porque é ele que vai empurrar a menstruação para fora. Para os homens, para ejaculação, precisa do ar, que vai movimentar os espermas e o líquido todo para fora. Então, o ar ele tem muitas funções no nosso corpo. Até aqui entendido? Entendido? Então, concordam comigo que todo mundo tem ar e que todo mundo tem essas funções de ar no corpo? Beleza. Então, essas são as funções fisiológicas. Lourdes, se tu ficar meio perdida, não te preocupa, tá? Se tu tá em atendimento comigo, depois mais tarde a gente vai entendendo isso. Isso é aos poucos que vai entrando, tá? Então, assim, ahn, ok, eu tenho todas as funções ali de ar fisiológicas, mas eu também tenho as funções mais sutis de ar. O que que isso significa? Ele movimenta a minha mente, só que quando esse ar está em equilíbrio, ele transparece em mim excelentes qualidades, como, por exemplo, criatividade.
Já viram que tem pessoas que têm muita criatividade, outras que dificilmente conseguem expressar, outras que são medianas? Isso depende da quantidade de ar. E geralmente, quem é mais criativo é mais. A gente já até usa essa palavra no vocabulário. Aéreo, né? Daí tem a semelhança que é o distraído, o sinônimo que é distraído, mas a gente não fala aéreo. Da onde vem a raiz da palavra aéreo, que significa distraído? Não vem do elemento ar? Então, quem tem bastante ar tem mais criatividade e tem uma tendênciazinha a ser mais aéreo, mais distraído. Claro que quanto mais em equilíbrio esse ar estiver, menos distraído, aéreo estarei, mais criativo. Outra coisa, o ar também nos confere a habilidade de uma boa comunicação, porque a gente acabou de falar que o ar fala tem ar. Gente, eu só vou fechar aqui a porta, senão esse ar gelado vai me congelar. Só um segundinho. Então, pessoas que têm uma boa qualidade do ar têm uma boa comunicação, são pessoas comunicativas. Pessoas que têm esse ar em desequilíbrio são os tagarelas. Qual é a diferença entre um tagarela e uma pessoa comunicativa? Quem sabe aqui me dizer? Um tagarela fala e nem escuta a gente. E às vezes a gente nem consegue escutar o tagarela, né, Aline? É aquela pessoa que fala, 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 e a gente fica, tá, mas o que está acrescentando? Ou ainda a pessoa que se perde na fala, né? Eu diariamente atendo pessoas que estão com um desequilíbrio muito grande no ar, na fala, que eu pergunto assim: vai no banheiro todo dia? E a pessoa diz assim: ah, sabe que quando eu morava lá na cidade de não sei o quê, eu me lembro, daí meu pai falava que eu não ia, porque daí também tinha uma vizinha minha, nossa, filha daquela vizinha, sabe que ela fazia um negócio? Se eu não estou muito concentrada, até eu esqueço do que eu perguntei para aquela pessoa. Porque ela dá voltas, ela não responde objetivamente. E daí chega numa altura e a pessoa diz assim: o que que tu me perguntou mesmo? Ou o que que eu estava falando mesmo? Ela se perde, ela fica prolixa, porque é uma fala solta, ela não tem uma linha de conexão. Já uma pessoa comunicativa, ela fala, mas ela é pontual, ela é certeira, tu entende, né? Então, vê, o mesmo ar pode ser trazer grandes benefícios ou malefícios para a pessoa. E isso dá uma angústia muito grande nessa pessoa, porque ela não consegue verbalizar aquilo que ela quer. É o que a gente vê muito em doenças também, tipo demência, Alzheimer. A pessoa quer falar, mas não consegue expressar. Minha mãe tem demência, por exemplo, tadinha. Daí dá uma grande, uma angústia, porque às vezes ela está mais consciente e, por exemplo, ela fala coisas sem nexo. E daí ela diz assim: ai, mas não é isso que eu estou querendo falar, eu não sei, aqui não sai o que eu estou querendo falar, né? E é isso que acontece com uma pessoa com desequilíbrio em vata. Ela fala, fala e não consegue expressar, tá? Então, tem a fala, tem a audição. Geralmente, quando esse ar está em desequilíbrio, a pessoa tem mais sensibilidade a barulhos, tem zumbido no ouvido. A falta da menstruação ou excesso de menstruação, quando esse ar está em desequilíbrio, porque é ele quem manda a saída. A gente não ouve falar assim que aquelas super atletas param de menstruar. Por quê? Estão em constante movimento, estão usando demais do ar, esse ar seca, esse ar não permite que a menstruação desça, né? Igual na ejaculação para os homens, às vezes a ejaculação precoce
que é aquele ar que está em desequilíbrio, ele sai antes do que deveria, ou a ejaculação não consegue, o homem tem dificuldade em ejacular, também é desequilíbrio em vata, né? Então, tudo isso são as funções do ar. Agora a gente vai entender a pessoa vata. Então, vamos entender a pessoinha vata. Para entender a pessoinha vata, a gente tem que entender as características do elemento ar. Vou fazer agora perguntas que parecem bem tolas, mas o Ayurveda é assim. Não que o Ayurveda seja tola, mas o Ayurveda ele é falar sobre obviedades. Então são coisas bem óbvias, mas justamente a gente se perde porque a gente esquece das obviedades. O ar, ele é leve ou é pesado? Leve. Leve. Então escrevam aí ou anotem mentalmente. Leve. O ar é frio ou quente? Frio. 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 Muito bem. Leve e frio. O ar é parado, estático ou tem movimento? Movimento. E a gente pode até dizer um movimento agitado, né? Quando a gente vê o vento não entra, não bagunça tudo, ele não tem muita direção, né? Então é um movimento agitado. O ar é seco ou é úmido? Depende. Depende, muito bem. Quando que o ar é úmido? Quando ele tem nele junto um outro elemento, que é a água. Agora, quando ele está sozinho, puro, ele é seco, porque quem confere umidade é o elemento água. Então, o ar é seco. Seco, leve, frio, agitado. Ele tem cor? Não. Transparente. Então, eu pego todas essas características e ponho dentro de uma pessoa. Pum! Crio uma pessoa com essas características. Me falem como que é essa pessoa. Me descrevam uma pessoa leve, seca, agitada. Transparente não vale, senão vai ser o Gasparzinho. E fria. Fizeram a imagem mental dessa pessoa? Olha como é lindo o Ayurveda. Eu falei que o dia que eu cansar de ser nutri, eu vou mentir que eu sou taróloga. Ou, como é que diz aquelas que leem mão, que acertam as coisas, porque a pessoa, ela vai expressar as características desse elemento. Então, assim, ó, se o ar é leve, essa pessoa vata, ela tem tendência a ser uma pessoa mais magra, mais fortinha, curvilínea ou até mesmo pesada, obesa? Não. Ela é bem magrinha. Uhum. Conhecem aquela atriz Ingrid Guimarães? Seca. A Mônica Martelli, alta. Até Ingrid Guimarães é mais vata ainda. A Mônica Martelli é um pouco mais pita, porque ela tem aquele rosto alongado. Então, o vata geralmente ele tem as extremidades mais alongadas, que é o mesmo que a gente aprende na época que eu fiz o colegial, a gente fazia muita experiência do tipo, pega um tubo de ensaio, ainda mole, assim, quente e assopra. Ele espicha, né? Ou uma bexiga, a gente espicha. Então, se tem espaço e tem muito ar, ele espicha. Então, a pessoa geralmente fica com aquele rosto mais alongado. Eu sou uma pessoa que engana. Eu sou capa, pita. Mas a minha mão seria uma mão de vata. Vê o tamanho dos meus dedos. Vê o tamanho da minha mão. É alongada. O Vata geralmente tem aqueles braços que, quando ele põe ao lado do corpo, os braços vão além do quadril, quase chega lá no joelho, né? É, observando essas descrições, eu vejo, por exemplo, o meu pai, assim, ele é bem nessas características. Porém, na infância ele era gordinho. Ah, sim, é porque a infância é uma fase de vida capa, que geralmente tende, Ah,
É isso Porque eu aí. falo, meu Deus, ele era bem bochechudinho, assim, a fase Isso. infância. E aí, adulto, murchou. Isso, é porque além da Constituição tem a época de vida, tem o ambiente onde se mora, tem a idade, né? Então, mas geralmente são as pessoas mais longilíneas. E claro que ela pode ter um outro junto na Constituição, Uhum. né? Como a gente aprende na biologia moderna, tem o gene dominante, o recessivo. Nos doxas também acontece isso, tem o dominante, tem o recessivo, né? Uhum. Então, são pessoas mais longilíneas, geralmente mais altas, às vezes não, podem ser baixinhas também, extremidades mais alongadas. São pessoas mais frias. O que que significa ser uma pessoa fria? O que que para vocês remete e respondam sem medo de errar, uma pessoa fria? Não tão emotiva? Correto. E o que mais? Fria de temperatura também. Então, geralmente os vatas são aquelas pessoas mais assim que parece que não conectam muito com a emoção, né? Já os capas têm mais essa habilidade. Então, por exemplo, tu me fala uma coisinha bonitinha, ou sempre que envolve bichinho, porque eu sou muito cachorreira, vejo vídeo de bicho, eu choro. Me fala uma coisinha bonitinha, eu encho, eu choro com os meus pacientes quando me trazem relatos, né? Então, já o vato o Vata, ele ouve uma coisa, ele tá, ai, qual é o próximo assunto? Mas isso não significa que ele não tem emoção, ele só tem uma dificuldade um pouco maior de conectar. Por quê? Porque emoção é o elemento água. Quem tem pouca água, quem tem mais ar no seu organismo, que a grande diferença é, o ar todos nós temos, mas o Vata tem muito mais ar do que os outros elementos. Então ele é mais seco, mais frio, ele não conecta tanto com a emoção. O que que eu acho outra beleza do Ayurveda? A gente aprende a parar de se julgar e principalmente julgar o outro. Inclusive, isso é muito bom para os relacionamentos. Às vezes a gente acha, a pessoa não me ama porque ela não demonstra, ela não abraça, ela não fala. Pode ser que seja vata. E o jeito dele demonstrar é outro, é te fazendo uma pintura, uma caricatura de ti, é te levando para passear porque ele adora o movimento. Não é falando e nem abraçando. Então é muito lindo, a gente aprende a se entender também, né? Um pé de laranja não dá lima, não dá limão. Então a pessoa não tem como agir diferente quando ela tem esses elementos, né? Então o vata é mais frio de temperatura também. É aquela pessoa que, por exemplo, deu um ventinho fresco, tá lá uma temperatura de 32 graus. Bateu um ventinho fresco que tá todo mundo comemorando, o vata, ai meu Deus, que frio, deixa eu pegar meu casaco. Então, é aquela pessoa que sente mais frio, né, Suelci, do que as outras. Então, assim, e é um frio que parece que é um frio que não passa, né? Então, tu toca na pessoa, a pessoa é fria. Ela sempre vai estar com uma mantinha, uma meia, um agasalho, porque ela sente mais frio do que os outros. Vocês já devem ter visto isso. Duas pessoas no mesmo ambiente, as eternas brigas de ar-condicionado nos meios corporativos, né? Ai, diminui o ar, pelo amor de Deus. Ai, aumenta o ar, pelo amor de Deus. Porque as sensações de calor e de frio são diferentes. Quem tem mais ar vai sentir mais frio, porque o ar é frio. São pessoas mais secas. O que que esse seco significa? Também pode falar da questão emocional, como bem disse a Lourdes, mas também de seca, de magra e seca de pele seca. É aquela pessoa que tendenciosamente tem a pele mais craquelenta, cabelo mais seco, intestino mais seco, boca mais seca, olho seco, mucosa vaginal seca. E veja que interessante, chega na menopausa, é a fase vata. É a fase que esse ar está mais presente, ele chega secando tudo, é fase deliciosa.
Eu tô aqui rindo, mas chorando por dentro. Então, seca. Eu, graças a Deus, tenho um bom capa, então a menopausa não me pegou na secura, porque eu já sou bem, tem bastante água em mim. Mas os outros aspectos de névoa mental, loucura, tá tudo aqui concentrado. Então, assim, o vata seca. Então, essas pessoas são mais secas de pele, secas de intestino, né? São pessoas geralmente mais agitadas. Aquele mosquito elétrico. Então, por exemplo, aqui dando aula para vocês, eu vejo claramente quem está com a câmera ligada, já quem tem o ar em excesso ou não. Ailton ali assim, ó, paradinho. Tu só vê o olhinho dele piscar, né? Capa. Capa é assim. Daí, Aline. Movimentos, movimentos mil. E não, e quando a gente fala isso, não é julgando, nunca, é observando, né? A Lourdes, mais ou menos movimentos, Célia, mais ou menos, a Bruna também quase não se mexe. Suelci, apesar de ser uma vatona, tá ali assim, ó, parada. Por quê? Porque ela tem um pita também, e porque ela já conhece, ela já faz um monte de coisa para se equilibrar. Mas geralmente vata é aquela pessoa, o ar não é movimento, é aquela pessoa assim, agitada. Daí, quando ele está com muito ar, ele derruba tudo que ele pega na mão, tropeça, bate, faz barulho. Chega uma pessoa, a Lourdes está rindo, já deve ter te lembrado de alguém que é assim, né, Lourdes? Chega alguém que é vata ou que tem desequilíbrio em vata, tu acha que chegaram 10 pessoas na casa. Porque ela bate, ela tropeça, ela fala, como se tivesse uma pessoa em cada cômodo, assim. Ela é agitada, ela não consegue parar, não é? Por quê? Porque o ar é movimento. Claro que isso se ela está em desequilíbrio. Se ela está em equilíbrio, tudo isso é mais harmônico, né? Mas geralmente são pessoas mais agitadas. Sabe aquilo que a gente fala da síndrome das pernas inquietas? Então, é aquela pessoa que fica assim com a perninha, que eu acho extremamente irritante, que eu tenho vontade de matar, né? Ou fica assim com a caneta. Precisa, parece que ter um movimento, né? Porque as pessoas são movimentos. Então, são pessoas mais magras, agitadas, comunicativas, criativas. Só que daí existe o equilíbrio e existe o desequilíbrio. E o Ayurveda vai um pouco além. O Ayurveda, que eu trabalho com vocês, quando vocês vêm para os atendimentos, é só aquele Ayurveda assim, bem básico, bem escolar, só para deixar você sem dor. Mas daí quem resolve ficar mais comigo vai aprendendo outras coisas. O que o Ayurveda nos fala que é o seguinte, que a saúde ela não é uma finalidade. A saúde é um meio, é um caminho. Um caminho para quê? Porque assim, ó, se a gente pensar na nossa vida, na nossa existência, para que que a gente quer ter saúde? Me respondam, para que que vocês querem ter saúde? Ou para qualidade de vida, E para que que tu quer qualidade de vida? para ser feliz. Ó, Para viver mais, legítimo, para ser feliz, para ok? Para viver mais, viver bem, para viver mais. Viver mais para quê? para realizar mais coisas, Para o quê? para realizar Isso, várias coisas. essa palavra que eu queria ouvir, para realizar. Né? Na verdade, lá no fundo, no nosso íntimo, a gente busca realização. E o que que é realização? A realização é comprar uma casa? É comprar um carro? Pode ser, mas é uma realização um pouco efêmera. A partir do momento que, que lindo, para conhecer meus netos, poder brincar com eles. Muito bom. Então, assim, ó.
A realização de comprar uma casa, de comprar um carro, ela é legítima, mas ela passa. Uma semana que tu tem um carro novo, tu comprou uma casa, tu não fica o ano inteiro feliz. O que que tu pensa depois? E agora eu preciso? E agora eu quero? Parece que nunca enche o saquinho, né? Parece que o saco está sempre vazio. Então, a realização da qual o Ayurveda trata é aquela que a gente sente um encaixe. É aquele breve momento, e a gente passa, se a gente prestar atenção na nossa vida, a gente tem vários breves momentos assim, onde a gente sente o encaixe que a gente percebe assim, nossa, não me falta nada. Vocês já tiveram isso em algum momento da vida que vocês param assim, vocês dizem, não me falta nada. E isso não significa que você seja uma Virgínia trilionária. Então, isso é realização, é sentir que está certo no momento certo, fazendo a coisa certa. Perfeito, Clarissa. Realização para o Ayurveda é a expressão das nossas habilidades inatas. Quando a gente, de uma forma ou de outra, está expressando para a vida e para o mundo as nossas habilidades inatas, a gente sente isso. Por exemplo, eu estou aqui dando aula para vocês, para mim não está faltando nada, porque é uma coisa onde eu me sinto encaixada, onde eu me sinto plena. Então, a nossa meta de vida, segundo a Ayurveda, numa encarnação, é conseguir vários momentos dessa realização. Só que vocês concordam comigo que sem saúde fica um pouco mais difícil? É por isso que antes a gente trabalha a saúde. E qual é o caminho dessa realização, então, para um vata? Quais são as principais características de vata? Até agora eu só vou fazer uma observaçãozinha aqui, que foi um momento muito lindo no atendimento com o esposo da Aline, que ele é capa. E ele estava num momento muito conflituoso de decidir a profissão dele. E a gente teve essa conversa, e a partir dessa conversa ele tomou uma decisão. Não foi, Aline? Então, É. assim, o que que acontece, né? Então, qual é o caminho para o Vata atingir essa realização através dos seus atributos? Quais são os principais atributos ou qualidades de Vata? Então, a comunicação. Então, por exemplo, uma pessoa Vata que trabalha num setor de controle de qualidade. Ela vai se sentir encaixada naquele ambiente? Não. Qual a criatividade, que é outro atributo de Vata, ela vai conseguir num setor de qualidade? Uhum. Como essa pessoa se sente? Ela pode até ganhar um salarião, mas ela vai estar sempre infeliz, em busca de alguma coisa que ela não sabe o que é. Então, ela pode estar ganhando um salarião, ela vai estar gastando com coisas desnecessárias que não preenchem. Vai estar trocando de relacionamento achando que é isso. Vai estar trocando de um monte de coisa achando que é isso, mas não, ela não está expressando para o mundo a qualidade dela. Então, os Uhum. principais atributos de Vata são comunicação, criatividade, adaptabilidade, espiritualidade. Não que os outros não tenham. Tranquila, Chelsea, depois tu assiste a gravação. Quem tiver que sair antes não se aveste, depois vai ficar gravado. Então, assim, não é que os outros não tenham espiritualidade, mas o Vata, por ele ser o elemento ar e elemento éter, que ele é mais sutil, ele tem uma facilidade muito maior de se conectar com a espiritualidade, com as artes, entender as artes, porque ele tem essa sutileza nele. Então, a partir daí, a gente começa a entender. Então, por exemplo, né? Tu, Aline, como professora de inglês, tu pode exercer muito bem os teus atributos de Vata, que é a comunicação, criatividade para ensinar, adaptabilidade, não é? Tá exercendo. Só falta sentir isso e de repente já sente. E eu vejo isso nos meus atendimentos, conforme a característica da pessoa, ela já escolheu a profissão certa, não é?
Ela nem sabe, mas quem determinou a escolha da profissão foi a sua Constituição. Claro que às vezes depende de como a pessoa está fazendo e do alinhamento dela, de desenvolvimento emocional, espiritual. Então, pode ser que o mesmo Vata dando a mesma aula de inglês não se sentisse assim, mas se sentisse assim sendo músico, fazendo teatro, né? Ou, por exemplo, trabalhando na área de marketing. Geralmente, os Vatas se dão muito bem na parte de marketing, de criação, na arquitetura. Arquitetura, mais ou menos, porque envolve muito cálculo e o Vata tem um pouco de dificuldade com essas coisas, mas também vai, né? Eu, por exemplo, sou uma Pita Kapha. O Pita tem uma necessidade de transformar, o Kapha de manter. Mas os dois têm uma coisa em comum, que é de ver o bem, né? A transformação para o bem. Enquanto eu exercia isso num cargo de liderança e chefia numa empresa de alimentação, eu estava totalmente frustrada, tive burnout. Mudei de área para ser professora e terapeuta, me sinto completamente realizada. Então, isso depende de cada um. Mas o caminho é esse, é onde você possa expressar sua criatividade, comunicação e adaptabilidade. Tanto que tem muitas pessoas de RH que fazem o curso de Ayurveda para usar isso na colocação de pessoas numa empresa. Então, por exemplo, esse Vata, numa uma parte de uma empresa de criação, de comunicação, de marketing, ele pode se dar muito bem. Numa área já onde ele trabalha com controle de qualidade, atendimento ao cliente e vendas, ele pode se dar muito mal. Então, basicamente, uma pessoa em vata em equilíbrio é uma pessoa que tem boa comunicação, sistema digestório funciona bem, cocô não está preso, não tem muitos gases, tem uma boa oratória, consegue ter foco e concentração, consegue ter uma boa habilidade. Quando pele começa a ficar muito seca, ter muitos gases, intestino preso, falta de memória, insônia, muita agitação, isso é o desequilíbrio de vata. Pessoa não precisa ser vata para ter esses desequilíbrios, porque todo mundo tem um vata dentro de si. Mas, então, essas manifestações de desequilíbrio são tratadas no Ayurveda de que forma? Com alimentação, estilo de vida, que é recomendação de horário de exercitar, qual exercício fazer, que hora dormir, que hora acordar, que horas fazer as refeições, passar óleo no corpo, porque é uma das práticas mais importantes para reduzir esse vata. E por que que o Ayurveda te ensina a fazer tudo isso? Porque se esse vata fica muito tempo em desequilíbrio no corpo, ele traz todas as doenças degenerativas, porque onde tem muito ar tem pouca matéria. Então, é o que são as doenças degenerativas: Alzheimer, Parkinson, todas as demências, osteoporose, osteopenia. Então, por exemplo, a pessoa com muitos gases e intestino preso ao longo de uma vida, quase certeza que vai ter osteoporose. Não tem dúvida. Ou que teve um intestino que nunca absorveu bem, vai ter osteoporose, vai ter osteopenia. Muito dificilmente não terá. Então, o Ayurveda já trata isso antes para que a pessoa não tenha depois. E se a pessoa já chega com isso, a gente trata então de uma forma a amenizar os sintomas. Agora que eu já falei por 1 hora seguida, eu gostaria de abrir para ver se vocês têm perguntas, se ficou claro, se isso acrescentou, enfim. Deixo para vocês para qualquer perguntas que vocês venham a ter, se tiverem alguma. Nenhuma. Porque eu não peguei do início, mas assim, dentro dos três doshas, né, que você está falando, né?
É comum a gente se identificar em muita coisa dos três, ou, Muito ou comum. o um sempre vai sobressair mais do que os outros. Que uma vez eu fiz uma avaliação, eu fiquei no meio termo dos três, aí eu fiquei em dúvida. É muito comum, Lourdes, justamente porque a gente tem os três e eles ficam oscilando o tempo inteiro dentro da gente. O que que não muda? Nossa composição física, tá? É como se fosse o nosso chassi de fábrica. Em que, então, por exemplo, quem nasceu pita-capa vai morrer pita-capa, quem nasceu vata vai morrer vata. Mas esses humores, eu gosto bastante de chamar humores, pita, capa e vata, estão o tempo inteiro circulando na gente. Então, por exemplo, num clima mais úmido e frio é capa. Pode ser que a gente se sinta mais melancólico, se identifique mais com capa de querer ficar parado, tenha mais muco. Já numa estação mais seca, tipo primavera ou outono, a gente pode se identificar muito com vata, ou na fase de vida, né? Por exemplo, eu sou uma pitacapa, já dei esse exemplo várias vezes, mas enfim, quando eu fui morar em Minas Gerais, trabalhar com o Dr. Ruguê na clínica, fiquei 5 anos lá num clima extremamente quente, seco, 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 e eu trabalhando que nem uma louca. Eu com 1,78 m, eu cheguei a pesar 62 quilos. Todo mundo me olhava e dizia assim: tu é vata, e bem maluquinha da cabeça, né? Porque o doutor alguém mandava para um lado, mandava para o outro, tinha mil coisas para fazer. Tu é vata, tu é pita, e braba que era um demônio. Tu é pita vata. E não a sua capa, porque o ambiente seco, o agito do trabalho, a preocupação, mudou um pouco minhas características, só que eu estava adoecida. Uhum. Daí saí de lá, parei de trabalhar lá, melhorei. Trabalhava com a Ayurveda e adoeci com a Ayurveda. Lindo, né? Mas tudo bem. É que daí é uma característica minha, eu sou meio workaholic. E isso a gente não muda em onde a gente quer que trabalhe. Então, assim, a gente pode em alguns momentos se identificar com uma coisa, em outros com outra, porque os três coabitam na gente. Mas o que vai determinar o que a gente é principalmente, Lourdes, nossas características físicas. Físicas. Isso. Então, o vata, ele sempre vai ser magrinho, 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 magrinho. Se ele tem um pita junto, ele até pode ganhar uma pochetinha, uma barriguinha mais engraçadinha, fica tipo Bob Esponja, assim, porque a gordura de pita vata é aquela coisa quadrada. Engrossa mais aqui no abdômen, as perninhas fininhas, bracinho fininho. Porque ele tem um pita junto, mas ele vai ter aquela estrutura mais fina. Já quem é capa vai ser sempre roliço, pode emagrecer. Se o capa emagrecer muito, vai parecer o Faustão pós-bariátrica, vai ficar chupada, porque a estrutura dele é grande. Deu para clarear? Alguém mais tem perguntinha? Como é que fica, em geral, a alteração justamente na fase da menopausa de quem é, por exemplo, vata pitta, né? Eu já me disseram que era esse o meu biotipo, Tá. mas eu percebo uma mudança muito grande. Eu percebo uma gordura abdominal nos últimos 6 meses que eu nunca tive na vida. Você falou agora do Bob Esponja, eu falei, ai, não acredito que isso não vai embora. Eu achei que fosse só passageiro. Então, Bruno, existem vários fatores ali, né? Então, assim, menopausa é uma fase vata, tá? No entanto, vata por quê? Porque traz a secura, a névoa mental e a redução de tecidos. Os ovários diminuem de tamanho, né? A gente para de ter secreção. Então, essa é uma fase vata, é a última fase da vida. Os homens têm andropausa, né? Só que essa gordurinha abdominal, por que que ela acontece? Daí não tem tanto a ver assim com somente pita kapha vata. Tem a ver com a questão hormonal, tá? Que pode ser entendida como um desequilíbrio de vata, porque o vata chega lá e reduz muitos os hormônios e aumenta outros. Eu também estou nessa fase peculiar, tá? Mesma coisa aconteceu comigo. Nunca tive barriga na vida, nunca. Apesar de ser capa, sempre fui reta na barriga.
E a gente ouve e estuda coisas libertadoras, né? O que eu ouvi da minha ginecologista, e ela é uma pessoa muito querida, que eu achei por sorte, assim. Ela disse, Raquel, só não tem essa barriguinha hormonal quem chega na menopausa, quem faz lipoaspiração. Sabe? E olha só que louco isso, né, Bruna? Porque a gente está tão acostumada a ver aquelas barrigas secas que a gente acha que esse é o normal. Mas não é o normal. Isso é o corpo produzido. Isso é o corpo que a sociedade quer. Mas não é o corpo da mulher. O corpo da mulher, normal, natural, vai ter a pochetinha. Vai ter. Pode estar seca, mas vai ter a pochetinha. Claro, a gente vê atrizes, modelos, pessoas no Instagram reta, certeza que fizeram lipoaspiração. Ai, não, é só dieta. Por que que falam isso? Horrível, porque daí a gente acaba se sentindo, ó, não estou fazendo a coisa certa. Daí inventam teorias. Ai, são os picos de insulina. Ai, não pode comer fruta, tem que tirar carboidrato, porque tudo isso vende. E daí a mulherada fica que nem louca, atrás de todas as fórmulas milagrosas, porque o certo é ter barriga seca. Mas não é anatômico. Claro que se a alimentação estiver ruim, a pochete fica maior. Obviamente, né? Não há dúvida sobre isso. Se o intestino está inflamado, o intestino está ruim, a pochete fica muito maior. Se a pessoa está bem, ela tem uma pochetinha. Vê, eu toda vez que eu também me sinto mal com isso, tá? Então eu não estou falando de um lugar, eu falo de um lugar que tem que se trabalhar diariamente com as formas do corpo que mudaram. Toda vez que eu me sinto muito mal, eu vou para aquelas referências que eu acho lindas e que tem pochetinha, como por exemplo a Marilyn Monroe. Quem lembra dela, das fotos dela, ela sentava aquele pochetão e era vista como uma mulher ícone, linda, maravilhosa, sexy. E nunca deixou de ser, e sempre teve pochete. Por que que agora a mulher sexy, linda, maravilhosa é reta? Então, o que que tá certo? Certo é o corpo, erradas são as tendências da moda, o que ditam que é belo e o que não é. Nossa, agora eu fiz um podcast aqui. Mas é que essas coisas eu tento muito desmistificar porque a gente abre o Instagram, a gente vê profissionais falando de uma forma muito pouco profissional, porém muito rentável para eles sobre isso. E não é verdade, isso traz sofrimento de muitas mulheres. É. Muitas São mulheres. os delírios coletivos, né, que chama, né? E como tem? Digo, É que é, como é uma coisa nova e é rápido, né? Em 6 meses eu ganhei um peso, né, que não era o é meu normal. assustador, Bruno. É, e tão localizado, e eu uma vida inteira sempre fui violãozinho, aquela coisa meio pera, assim, sabe? E barriga zero. Então você senta e fala, gente, é uma coisa difícil. Claro que voltei para atividade física, a coisa se reorganiza, né? Isso. Vai buscando o que pode fazer, mas eu tinha dúvida se isso era uma alteração, como eu já tive alterações diferentes, e aí talvez nessa fase fosse uma alteração se manifestando de um outro jeito, né? É do Mas eu Neida, né? Do Neida, 5 quilos que chegam assim, e Nossa, barriguinha. impressionante. É, bem isso. Esse é um número cabalístico, 5 quilos. É incrível, é isso aí. Aqui não foi diferente. E a pochetinha ali. Então é bem, Nossa, então me é diz uma bem coisa. isso. É a Hum? primeira vez que eu assisto essa aula, eu vim indicada pela Tânia Marra. Ah, sim, ela é uma delícia, queridona. Eu queria saber como é que você faz uma vez por mês, você está falando sobre os doshas agora, esse não foi o primeiro, pelo que eu entendi, né? Então, dos doxas, esse foi o primeiro, Ah, tá tá? bom. É Uhum. uma aula por mês. Eu não sei se tu estás no grupo, Bruno. Sim, eu recebi o Tá. link lá. Uhum. Isso. Então, uma vez por mês eu sempre divulgo o tema e geralmente eu faço divulgação para a enquete. Vocês escolhem o tema, quem está lá no grupo, né? Então, o último eu quis falar sobre os doces, só que daí eu perguntei qual eles queriam ouvir antes e a votação maior deu de Vata.
Daí, se eu não me engano, o próximo é Pita ou Capa, tem que olhar lá na votação. Mas eu Uhum. sempre divulgo uma semana antes a aula, que às vezes muda a data por alguma questão de viagem ou enfim, mas sempre tem, todo mês. Legal, muito legal, adorei, muito obrigada. Que bom, seja muito bem-vinda. Fico muito Obrigada. feliz. Uma delícia estudar e a sua maneira de explicar foi muito legal também. É legal quando a gente pega uma maneira que junta tudo, assim, faz um resumão mais claro, assim, com outro olhar, né? Legal. Obrigada. Exato, cada um tem a sua forma peculiar de ver, né, e de explicar. Perfeito, muito grata. E espero te ver nos próximos grupos. E quando não puderem, vocês, a partir de agora, eu vou deixar sempre as aulas gravadas. Eu só não falo muito sobre isso no grupo, que as aulas ficam gravadas, porque senão fico eu sozinha aqui falando com a câmera, eu sou capa, eu preciso de companhia. Tá bom? Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Uma excelente noite, um excelente descanso. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada, Raquel. Eu que agradeço.